Flávio Bolsonaro tenta emplacar versão moderada da família, abre aspas. Ele não quis tomar vacina, eu tomei 2 doses. Essa é... Calma, tô vendo um negócio aqui, deixa, vai vendo, vai explicando, vai lendo aí. Renan. É importante, acabaram de mandar num grupo. Cara. Que? Não. Pelo amor de Deus, fecha o áudio. Vou deixar assuntos de Glauber um pouco de lado, porque eu acho meio patético, mas vou responder, né? Um negócio bizarro que envolve Glauber, que rolou lá na Câmara dos Deputados. Mas vamos começar aqui a nossa live, tá? Falando da fofoca do momento. Vou retirar minha candidatura, Rafa Almeida Rizzo? Será que vai? Eu vou perguntar pra vocês, tá? Por que eu tô nessa de vou retirar minha candidatura? Porque me parece que houve uma conversa de bastidores ontem, envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ontem, em que ele já deixou claro pra todo mundo: não vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, isso aqui é bem importante. Tarcísio avisou que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que Flávio Bolsonaro vem fazendo os acenos corretos e os movimentos corretos no jogo. Ele jogou bem no negócio da anistia, jogou bem o negócio de tirar a candidatura mediante um acordo, né? Tem um preço, tal. Ficou sendo falado basicamente os últimos 4 dias, tá? Ou seja, gerou hype ao redor dele, funcionou. A estratégia ali foi bem jogada. Moeu o Tarcísio nessa estratégia. Não dá pra... Tem gente que fala, não, isso aqui é um plano, eles estão na verdade jogando. Não tem plano nenhum. Eles estão jambrolhando o Tarcísio tá no muro tomando jambrolhada, tá? E ele mandou uma das melhores dele, que foi falar o seguinte: olha, 2 ministros do meu governo, o Arthur tinha me mostrado e eu fui atrás. 2 ministros do meu governo, um será Nicolas Ferreira, o outro será Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro porque, né, se ele ganhar a eleição, ele basicamente soltaria o Jair e colocaria lá ele de ministro, né? Então pai de ministro e o Nicolas, futuro, presente e passado da direita bolsonarista, todos juntos, né, unidos numa mesma causa, unidos numa mesma emoção, tá? Essa é o que ele colocou. E por que ele colocou interessante? Porque além de acenar, né, a validação do pai, ele obriga o Nicolas a se vincular à candidatura dele, porque o Nicolas não vai vir a público e falar: recuso uma nomeação para o Ministério do Flávio. O Nicolas, ele vai ter que, contra gosto, meio assim, meio assado, ele vai falar: nossa, recebo com muito orgulho, quero contribuir, tá? Outra coisa que o Flávio gera é, no começo as pessoas estavam com medo dele ser candidato, falando: isso é uma jogada, se ele tá colocando e vai retirar. Mas conforme ele coloca, pela própria dinâmica do bolsonarismo, que é um grupo que é confuso, você teve um monte de gente, né, falando: vou grudar antes. Se eu grudar antes, né, quem chega antes bebe água limpa, não tem aquela história? Pega água limpa, né, então vamos chegar antes, né, o cavalo rápido chega antes no coxo e bebe água limpa sem baba antes dos outros. Holiday, malaco Fernando Holiday, um grande malaco Fernando Holiday, esse aí, né, já grudou no saco do Flávio, tá lá: Flávio nunca fez rachadinha, mentira, não sei o que, toma ele puxação de saco. Fernando Holiday, Fernando Silva Bispo, né, cujo nome Holiday fui eu que inventei, né, por causa do livro Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Nossa senhora, esse aí já grudou. E aí você começa a ter esse efeito que, se você não se aproxima agora, você vai ficar muito pra trás. Então o próprio Flávio gerou uma dinâmica de FOMO, né? Quem é do mercado financeiro, ou até da galera da cripto, sabe que é o Fear of Missing Out. É ficar com medo, né, de, meu Deus do céu, tá todo mundo indo, eu vou ficar pra trás, preciso ir nessa. Então, o Fernando Holiday fez parte do FOMO, o Flávio gerou um FOMO, e aí ele esvaziou o Tarcísio. O Tarcísio acabou parecendo um cara meio mesquinho. Paralelamente, como o Tarcísio falou para interlocutores: gente, o que eu tô falando aqui é o seguinte, vocês não estão vendo nas notícias, mas eu, como player, né, vou jogar aqui, porque esse é o modelo de candidatura que a gente tem. A gente vai ser muito aberto com vocês. Tarcísio fala assim: dependendo do cenário, eu meio que posso disputar contra o Flávio. Eu duvido. Só que ao falar isso, né, rolou o seguinte comentário, que é o que circulou com os outros presidenciáveis, Zema, Caiado, etc. Putz, né? Se vai Tarcísio pra enfrentar o Flávio, ele não pode perder pro Flávio. Então no primeiro turno, todo mundo tem que tirar as candidaturas e se aliar ao Tarcísio, entendeu? Pro Tarcísio derrotar o Flávio e ir pro segundo turno. Que é o que o Zema quer, o Caiado quer, Ratinho quer. E eles topariam tirar a candidatura. Só que tá faltando um cara que faltava tirar a candidatura. E esse foi o papo que começou a rodar. Inclusive chegou em jornalistas, né? E aquele Renan? E o Renan lá do Missão?
né? E aí disse, né, fiquei sabendo, que vão entrar em contato comigo. Eu tenho uma série de reuniões para os próximos dias, uma série. Mas disseram que vão entrar em contato comigo. E eu tô curioso, né? Já tô, antes de entrar em contato comigo, já tô respondendo publicamente. Não, nós não vamos tirar candidatura nenhuma. Nós não vamos tirar candidatura nenhuma, de maneira alguma. E, na verdade, esse jogo eu acho muito interessante para que nós possamos mostrar para Flávio, Tarcísio, etc., que esses caras são toscos. Vai ficar o filho do Bolsonaro e o Tarcísio brigando pra falar: ah, não, eu sou mais Bolsonaro que você. Não, o Bolsonaro gosta de mim. Não, eu sou filho dele. Ah, não, mas eu fazia obra pra ele. Na verdade, o Bolsonaro gosta de mim, ele só não sabe. Se matando, militância se matando, uma guerra fratricida. Eu duvido. Pra mim, eu acho que o Tarcísio tá falando essas coisas muito porque ele tá muito chateado do que aconteceu, tá? E o que eu sei de bastidor é o seguinte: o Tarcísio tá, assim, tá se doendo demais. Ele considera que fizeram com ele uma deslealdade, que membros da família haviam já outorgado que ele seria o candidato nos bastidores. O próprio Jair tinha dado o tom disso, portanto ele começou a se organizar, começou a mobilizar as tropas, começou a fazer reunião, colocou o Ciro Nogueira pra cuidar de palanque, começou a montar. Ele juntou gente do agro pra fazer levantamento de grana, ele começou a fazer a operação. Aí ele detona a operação, a coisa começa a andar e o Flávio corta. Os Bolsonaro podem alegar, e nesse sentido com razão, que o Tarcísio havia se colocado como uma espécie de interlocutor, tá, dos Bolsonaro junto ao Alexandre de Moraes, coisa que ele era. Ele era. E esse interlocutor que ele era junto ao Alexandre de Moraes deveria ter resolvido a questão Bolsonaro antes do Bolsonaro ser preso. Ora, o Bolsonaro falou: você é amigo aí do Xandão, tá ok? Use seus contatos, tá ok? Pra resolver minha situação. E nunca rolou. A real é que nunca rolou. O que tinha era o exército de Brancaleone, de deputados toscos do bolsonarismo, fazendo aquele barulho na Câmara dos Deputados, em cima de um projeto de anistia que a gente sabe que não passaria. Mas assim, aos trancos e balanços, né? Trancos e barrancos, a coisa foi, né, capotando pra cá, capota pra lá, tal. Onde terminou? Terminou com o projeto do Paulinho, que é a PEC da dosimetria, alterando as penas, reduzindo substancialmente, inclusive a pena do Jair Bolsonaro, sendo aprovada na Câmara ontem. O que só reforça por parte da família Bolsonaro, mormente o Jair, a ideia de que o Tarcísio não fez nada por ele. Não sei se você concorda, Riz, porque essa é uma leitura que até o Renato tá concordando. Ora, quer dizer que precisou ser a turma lá do Van Hatten, Paulinho da Fopa. Ah, se é isso, então pra que serve o Tarcísio? Pra que serve o Tarcísio ficar amigo do Xandão? Pessoal, like na live, compartilhe o link dessa live com seus grupos de WhatsApp. Pessoal, estamos quantas pessoas ao vivo, Riso? 2.100 no seu canal, mais 2.800, 900 agora no canal do MBL. Estamos com 5.000 pessoas aí ao vivo, pessoal. Muito obrigado a todos, mas é muito pouco. Vamos todo mundo no like na live pra gente chegar logo a 8.000 pessoas pelo menos, tá? E todo mundo entrando no Valete Plus. Prosseguindo aqui, meus queridos amigos. Essa dinâmica que começou a se desenhar, portanto, é uma dinâmica que pro Bolsonaro não vale a pena, ou vale a pena cada vez menos, fazer a sucessão dele através do Tarcísio. Ele não ganhou saída da prisão nenhuma. Ele não ganhou beneplácito pra nada. O Xandão continua rijo, firme e forte indo pra cima dele. A única coisa que andou foi a PEC da dosimetria, que na prática contou muito com o apoio da própria família, dos parlamentares, ou seja, da galera old school trabalhando por eles ali na Câmara, tá? E aí, né, já que ele ficaria 2 anos e pouco na cadeia, sairia, se resistir aí aos problemas que ele tem, espero que resista, tá? Saindo vivo da cadeia, ele imagina, né, o homem você não pode tirar a esperança, você pode tirar um monte de coisa do homem, você só não pode tirar a esperança, e eu não acho que eu acho que talvez no fundo ele nutra alguma esperança. E aí é melhor deixar as coisas com o filho. Eu falei pra vocês, eu já escrevi textões, eu já publiquei no Valete Plus um textão bem interessante. É melhor pra família, se a família pensar no long run, deixar o Tarcísio de lado, lançar um membro da família e mantém assim, tem que se manter dono do nicho eleitoral. Por mais que seja doloroso, por mais que haja uma série de bolsonaristas que estão tentando ser pragmáticos e acham que o Tarcísio vai melhor do que o Flávio, há uma dor aí no processo, mas assim, pelo menos com o Flávio sendo candidato, isso na lógica deles, eles conseguem ser protagonistas no debate. E o fato é, desde que o Flávio anunciou que ele é pré-candidato, por mais que a bolsa tenha caído e tal, eles são protagonistas.
E aí vamos pra bolsa que caiu. Olha, é natural que a bolsa, num país em que a economia é completamente vinculado à questão política, e sim, a economia brasileira é completamente vinculada à questão política por uma série de razões. Não só porque, de fato, é uma economia que você tem um capitalismo de compadrio, uma economia que se depende muito de financiamento público, uma economia hiperregulamentada, uma economia que tem, vamos dizer, perspectiva de dado que ela é hiperregulamentada, de pintar alguém bom que vai desregulamentar vários setores, permitindo o crescimento nesses setores. Mas você tem uma questão fiscal que é bizarra. Uma questão fiscal que é grotesca, que impacta em juros, e quando impacta em juros, impacta em Selic, faz com que as pessoas simplesmente deixem em renda fixa, né? Comprem título do governo, em vez de, por exemplo, colocarem na bolsa, ou investirem nos próprios negócios, o que dinamizaria a economia. Então, neste sentido, tá? Até as expectativas positivas dependem da questão política. As negativas, então, mais ainda. Então, num país desta natureza, eu acho muito difícil, vou ser bem honesto, acho muito difícil a gente conseguir avançar com qualquer coisa que do ponto de vista da Bolsa de Valores, que não seja dependente do resultado eleitoral. Então, eu entendo os caras que fizeram preço com o trade Tarcísio. Eu não vou ficar aqui, olha só. Por mais que eu ache que nesse discurso político de querer manter as pessoas no bull market e tal, uma coisa que leva as pessoas a erro. Eu acho que é totalmente honesto com os clientes e com as pessoas? Não é honesto com os clientes e com as pessoas. Então aquilo passa por uma mentira coletiva. Você vai pegar uma mentira, uma tese que é boa pra fazer preço, e você fica jogando. Dito isso, eu entendo porque fazem. Não é crime. Eu entendo porque fazem. Não é a coisa mais honesta do mundo, mas eu entendo porque fazem. Você entende? O cara, vou fazer preço aí, falando que o Tarcísio vai ganhar, que não sei o quê, que ele é o cara, ele é o melhor cara do mundo. Vou fazer preço, né, porque eles faziam no governo Bolsonaro, o Guedes é o melhor cara, aí faz preço. Entendeu? Ele não era o melhor cara, né, eles furaram o teto, acho que foram 11 vezes, tá? PEC kamikaze, estourou, né, bagaça toda, ficou com o juros jogado pra baixo artificialmente. Várias decisões foram tomadas naquela época, vamos dizer, que não foram bacanas. Não foram bacanas e que não foram responsáveis, mas criou-se um mito ligado ao Paulo Guedes na cabeça do mercado. E mesma coisa está sendo criado com relação ao Tarcísio. Há um mito Tarcísio na cabeça deles. E o que os Bolsonaro demonstraram? Cara, não. É isso, não tem Tarcísio. A bolsa vai cair, problema de vocês. E, inclusive o Kim Paim, eu vou colocar aqui, acertadamente tá batendo nos caras. E por que eu digo acertadamente? Por mais que ele, né, as pessoas verem ele como um escroto, nos beneficia. Porque, em grande medida, é bom que os caras entendam. Eles eram, antigamente, os caras que defendiam o Kim Paim. A galera da Faria Lima achava o máximo quando vinha toda a turma do cancelamento do bolsonarismo. Então é meio que, né, a bola pune, como dizem, né? A vida ensina, a porrada ensina mais do que qualquer coisa. Então é bom que eles fiquem lá aprendendo, né? Não acho que vão aprender muita lição, porque a própria dependência que o mercado tem da política gera isso. Mas o que eu penso assim, por trás do teu trade Tarcísio, existe uma pessoa consciente, um cidadão consciente. Então quer fazer teu trade Tarcísio, ou quer, como fizeram anos atrás, falar que o Paulo Guedes, junto com o trator Lira, ia bombar, que esse era o tema da Faria Lima. Faça. Mas por trás do personagem, tente fazer o que é certo. Tente apoiar quem tá certo. Tente apoiar quem tá falando a verdade. Tá? Não acho que isso vai acontecer, mas deveria ser assim, tá? E assim, nós no Movimento Brasil Livre, nós nos conduzimos de outra maneira. Se a gente fosse só pensar em maximizar lucros, aí do ponto de vista político, seria capital político, votos, views, nós seríamos bolsonaristas e ficávamos o tempo todo nesse ciclo de picaretagem. Nós não somos. Nós não estamos fazendo trade vencedor. Nós nadamos contra a corrente, estamos pensando numa construção de longo prazo, tá? E isso, né, aí alguns vão falar que é estúpido, como o Caio Coppola dizia que eu era estúpido e pensava com o fígado, né? Hoje nós temos um partido e o Caio Coppola, né? Hoje nós temos um partido e o Caio é o Coppola. Então, cada um pensa com... Alguns fígados são melhores que alguns cérebros, né? Mas eu fui um pouco rancoroso, foi um pouco bichamar. Bichíssima. Foi uma bichamar agora. Mas sim, um fígado de Renan Santos vale mais do que um cérebro de Caio Coppola. Eu acho que isso é bem claro, tá? Não diria um rim. Um rim já não vale muita coisa, meu rim. Tá? Sabe o que você é? O quê? Você é boiola? Esse é o que eu respondo, cara. Você é boiola? Você é boiola? Você deve ser boiola. Não tem outra
Não tem muito a colocar. Você é boiola. Você é boiola. Pessoal, like na live. Like na live. Vamos lá. Prosseguindo, meus queridos amigos, aqui estamos com 6.100 pessoas. Ainda é pouco, tá? Que é mais gente. Todo mundo no like na live, por favor. Vamos aumentar aí a nossa audiência. Então, o que o Flávio correu pra fazer, tá? O Flávio correu pra falar que vai chamar o Paulo Guedes pra tentar gerar algum efeito positivo dentro do mercado imobiliário, de modo a fazer com que a Faria Lima seja neutralizada contra ele. Nesse sentido, há um jogo inteligente sendo tocado pelo senhor Flávio Bolsonaro. Até agora, a estratégia deles não é estúpida. Por mais que o jeito de falar sou estúpido, por mais que a candidatura em si seja uma candidatura ruim pra direita, pro Brasil, blá 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 blá, a estratégia aqui tá sendo jogada. Eles querem neutralizar, não sei se você concorda. Neutraliza o Nicolas, neutraliza o Tarcísio, neutraliza a Faria Lima. Se você neutraliza esses elementos, e especialmente no momento em que Ciro Nogueira e Rueda, que eram os artífices políticos da candidatura do Tarcísio, estão aí com graves problemas, eles estão machucados, ele tem uma chance de acalmar. O único elemento que eles não conseguem conter aí seríamos nós. Todos os outros são passíveis de vamos dizer, de resolução. Alguém vai falar, calma, Renan, mas e o Caiado? Porque o Caiado, num cenário desses, ele poderia vir a ser candidato a presidente no União Brasil federado com o PP. Tá? Poderia. Agora, diferente do Tarcísio, que busca ter uma relação meio cordial com todo mundo, os Bolsonaro iriam pro cancelamento pra cima do Caiado pra ele tirar a candidatura. Não sei se você concorda. Na verdade, não é nem tirar a candidatura, é exigir que ele apoie o Flávio. Igual eles estão fazendo já com o Zema. E aí eu pergunto pra Rafael Almeida Rizzo, conhecendo o histórico do Tarcísio, tá? O histórico do Caiado. Você acha que o Caiado resiste ou o Caiado cede? Cede. Numa hipótese em que começam a fazer apoia o Flávio, não vamos desunir a direita. Cede ou segura a onda? Cede. Eu acho que o Caiado cede. Ele disse que não, mantemos a candidatura. Deixa vir a primeira nele. O Caiado é muito fraco com porrada. O Caiado não sabe lidar com porrada. Desde a época do impeachment, ele não sabia lidar com porrada. O Caiado fica muito abalado quando vê um ataque. Quando ele sente que tá, vamos dizer, com a reputação dele sendo colocada em jogo, ele volta. Eu dou esse exemplo porque na época da pandemia, o Caiado começou discordando muito das coisas que o Bolsonaro falava. Muito. Não, eu sou médico. Talvez o Rizzo lembre. Sou médico, como é que pode? Tal. Aí o Bolsonaro, toma. Os bolsonaristas começaram a bater ali. Cara, ele acho que foi parecendo um rodeio com o Bolsonaro já. Lá pra lá, não, vamos ajustar aí, porque tem eleger prefeito, depois tem reeleição. E se adequou. Aquela vozeirão grosso, eu sou do Goiás, aqui no Goiás é diferente. Quem te conhece, que te compre. Caiado. Quem te conhece, que te compre. O único que teve bagos pra peitar o bolsonarismo, dentre todos esses pré-candidatos a presidente, sou eu. Dentre todos os pré-candidatos a presidente, o único que teve bagos pra falar: o Bolsonaro é retardado, Bolsonaro roubou, Bolsonaro mentiu na pandemia, Bolsonaro destruiu a Lava Jato, Bolsonaro acabou com você, o Lula voltou por culpa do Bolsonaro. De todos os pré-candidatos, eu. Ratinho Júnior tem vídeo dele com o pai solicitando o apoio do Lula, acho que de 2016. Sabia disso? Ratinho Júnior tem vídeo do Lula. É um vaselinaço. O Ratinho pai é Lula. O Ratinho apresentador é Lula. Tá? Só pra avisar. Zema é um pamonha. Com todo respeito, um pamonhão. Um bom pamonha. Essa aqui é uma pamonha. É pamonhão. Tarcísio é fraco. Como eu disse, Tarcísio é um ótimo funcionário. Tarcísio ganha a eleição. Vem reformar o palácio aqui. Esse negócio de obra, reforma aqui o palácio pra nós. Vamos tocar aqui as coisas. Legal, bacana. Depois pode trabalhar numa secretaria nossa. E acho que trabalharia, porque ele gosta disso. E iria bem, tá? E por último, como eu disse, o Caiado vai na dor. Então, os Bolsonaro já falaram o seguinte, ó. Ratinho e Zema, prestem vassalagem. Então, o primeiro caminho, eu ainda sou da tese que, dado que o Partido Novo é altamente dependente do voto militante bolsonarista, porque eles ficaram cavucando esses caras pra serem base, pra eleger os Van Hatten, esses Chiquini, toda essa turma, o Partido Novo vai ter que se submeter ao Flávio com muita dor. Aí, nesse ponto, eu acho que o Kim Paim tá passando do ponto, tá perdendo um pouco a mão.
Tá perdendo um pouco a mão. Porque naturalmente a base vai começar a exigir. Tipo, Zema, se una com o Flávio. O Ratinho, aí é o PSD. Acho que o caminho natural do PSD num cenário desse é ficar neutro. Assim como os outros, é ficar neutro. E o Caiado, cara, como não tem uma relação tão próxima, vai ter que ser na porrada. Aí eu acho que esses caras vão demover o Caiado na força bruta. E aí sobraria eu. Que eles vão vir dar um soco, nós vamos socar de volta. Antigamente nosso soco era mais fraco. É como se fosse um cavaleiro de bronze contra um cavaleiro de ouro. Era difícil chegar no sétimo sentido. Hoje, cara, nossa armadurinha evoluiu. Tô com uma armadura de onça braba. Cara, ele dei no soco, também tô dando que é plá, plá, plá. Se a gente cresce, aí o jogo é completamente outro, tá? Existe um cenário que eles decidam lançar, por exemplo, Zema, Ratinho e o Caiado pra pulverizar os votos da direita independente, entre aspas, e prejudicar você? Se eu crescer, sim. Pode ter. Porque como eu seria o único desses que eles não controlariam e que se vai pro segundo turno seria o fim dos Bolsonaro, faria muito sentido jogar outros lá e diluir pra um Flávio pro segundo turno. E aí, nesse caso, todos eles correriam pro Flávio. É. Mas acho que o cenário inicial deles é não ter nenhum concorrente. E de preferência fazer a estratégia que o próprio Tarcísio fez, que é chamar o Zema pra ser vice. Chama o novo lá, bota o novo de vice. Segura a onda do novo. E aí o novo viria, sabe com o quê? Ah, o novo trouxe o Paulo Guedes. Vamos trazer uma coisa mais econômica. Ó, Faria Lima, tamo junto. Tanto que a estratégia do Flávio não é mostrar que ele é radical. Ah, eu tomei 2 picadinhas aqui, ó. Eu gosto de vacina, não sei o quê. Você saca? A estratégia ali é meio diferente. Tá? Eu queria até botar essa matéria que você falou agora, que eu achei engraçada pra caramba. Flávio Bolsonaro tenta emplacar versão moderada da família. Abre aspas. Ele não quis tomar vacina, eu tomei 2 doses. Essa é... Calma, eu tô vendo um negócio aqui, deixa, vai vendo, vai explicando, vai lendo aí. Renan. É importante, acabaram de mandar num grupo. Cara. Que? Não. Pelo amor de Deus, fecha o áudio. Pessoal, like na live, vamos voltar em instantes. Temos uma notícia meio assustadora aqui, mas enfim, vamos continuar. O Renan, que o que ele viu merecia eu ter interrompido a live, por favor. Mas agora você já distraiu a live, pô. Hã? Não, tudo bem, vai. Não, é muito importante. Não fale absolutamente nada sobre isso. O pouco adicional aqui é você. Não vai falar absolutamente nada. Deve estar errado, aquilo tá errado. Tá errado. Dito isso, você devia respeitar as pessoas que te assistem todos os dias, né? As pessoas são aqui, esses 300 que agora viraram aí, hoje 7 mil quase, sei lá quantas pessoas tem. Pessoal, like na live, se inscreva no canal e é muito importante que você entre no Valete Plus. Deixa eu botar a tarjinha do Valete Plus na tela. Aqui essa tarjinha, o que ganhou hoje mesmo, Lulu? Revista nova. Revista nova, entrando no Valete Plus hoje, nesse link valete.org.br ou nesse QR Code aqui que está. E o livro Os Borjas do Clube do Livro. Entre no valete.org.br, link também na descrição da live. Entre no valete.org.br, vamos lá ver o nosso valete.org.br. Renan que tá ali, tá em... Já saiu daqui, ó. O rapaz já tá longe. Ih, rapaz. Ah, não. Ufa, que susto. Achei que tava... Esse é o nosso aplicativo Valete Plus. Temos episódios novos
missão Leve Postos. Se eu não me engano, o episódio 2 agora está aberto para todo mundo, tá? Se você tem uma assinatura normal no Valete Plus, não precisa doar pro Leve Postos. Episódios 1 e 2 disponíveis. Também hoje, ou ontem, saiu o Ordem do Dia, que é o podcast do Kim Kataguiri, com o nosso do... Vamos dar uma ouvidinha, vamos lá. Conteúdo exclusivo Valete Plus. A partir do momento que ele não tá mais no jogo, acabou o grupo. É cada oportunista que se juntou em torno do bolsonarismo para ter popularidade, agora tá se matando entre si para tomar o protagonismo. Bom, avaliação do governo Lula em 2025. Lula deve encerrar o ano com um saldo negativo de popularidade. Apenas em julho, setembro e outubro, o presidente conseguiu apresentar avaliação positiva. No resto do ano, avaliação negativa. A aprovação aconteceu depois do tarifaço, né? Eu acho que não foi nem o tarifaço em si, mas o fato de Eduardo Bolsonaro ter sido burro o suficiente para fingir que ele tinha sido responsável, e aí Lula deu o discurso perfeito pro Lula jogar tudo nas costas do Bolsonaro, quando na realidade o Trump aplicou essa tarifa para vários países diferentes e agora já recuou para vários países diferentes, inclusive para o Brasil, coisa que eu falo desde o começo. E aí parte não acreditava em mim, a outra parte não queria acreditar, achava que eu tava, sei lá, querendo defender o Lula ou querendo defender o Supremo, só porque eu fiz a análise de que a tarifa do Trump não tinha nada a ver com o Bolsonaro, não tinha nada a ver com o Supremo. E adivinhem só, Bolsonaro foi preso, não aconteceu nada com o Supremo e o Trump tirou a tarifa. Exatamente como eu tinha dito, né? Mas eu já tô acostumado a apanhar quando eu falo e as pessoas reconheceram que eu tava certo só depois. Vamos lá. Lula não atende principalmente a pauta de segurança pública. Depois da operação no Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro subiu nas pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições. A operação foi considerada um sucesso por 57% dos moradores da capital e da região metropolitana. E quanto mais o debate sobre segurança pública sobe, pior para Lula, porque ele não tem o que apresentar na área de segurança. Pelo contrário, você teve um desastre histórico, que foi a fuga de um presídio federal. Renan, você tá apto pra voltar pra live já? Tô, vamos lá, vamos voltar pra live. Tamo junto na live, vamos lá, vambora. Agora, bacana, legal, mas, poxa, tamo em live. Não, tá uma boa live, não tá? Tá boa live, mas, poxa, você celular, galera, aqui. Vambora, vai. Vambora, tô animado pra caramba. Oxe, menino. Ting-ling, 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 ting-ling. O homem é bom. Rafael Almeida Riso. Oi. Nós vamos vencer as eleições presidenciais de 2026. Tá? Vamos prosseguir aqui, então. Eu acho que o cenário que nós temos, tá? Nesse sentido, ele pode descambar, se houver falta de habilidade da parte do Flávio Bolsonaro, numa coisa meio eleição 89, em que todo mundo lança candidato. Aí vai Caiado, vai Zema, vai Ratinho, vai Flávio, vai Renan. É possível? É. Talvez ajude pros partidos a fazer deputado no primeiro turno? Sim. Bem-vindo, Krishna! Krishna! Grande Krishna! Hare, 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 Hare Krishna! Krishna, Krishna! Uou! Né? O grande Krishna, o grande cocheiro de Arjuna, tá? Krishna, o cocheiro de Arjuna, tá? Do diálogo entre Krishna e Arjuna deu origem ao grande Bhagavad Gita, tá? E aconteceu, houve lá a guerra do Mahabharata, houve o grande conflito entre os irmãos, os Pandavas, os Kauravas, e o cocheiro do Arjuna era ninguém menos do que Krishna. Disse isso, ele aproveitou e entrou no Valete Plus agora, porque o homem é bom, tá? Prosseguindo aqui, meus